Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Neste dia de sábado, dia 5 de setembro, a Santa Igreja propõe para nós o Evangelho escrito por São Lucas. Hoje nós também celebramos a memória de Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá. Esta grande mulher da nossa igreja, contemporânea dos nossos dias, que muito nos ensina a como viver o Evangelho na prática, no dia a dia. Acompanhamos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a liturgia do dia de hoje apresenta a realidade um tanto difícil e complicada daqueles que se colocam a serviço do reino de Deus. Na primeira leitura, quando São Paulo escreve aos Coríntios, ele narra as dificuldades que ele tem passado na evangelização. E no Evangelho não é diferente. Os discípulos do Senhor sentiram fome num dia de sábado e foram apanhar espigas para comer. E foram repreendidos pelos fariseus. Não lhes é permitido apanhar espigas em dias de sábado. Como nós bem sabemos, na cultura dos judeus, não se pode realizar nenhum tipo de ação, nada se pode fazer, nem tampouco preparar o alimento no dia de sábado. Tudo aquilo que vai servir de alimento no dia de sábado tem que ser preparado na sexta-feira. De tal maneira que, por exemplo, quando nós nos lembramos das cenas dos últimos dias de Cristo, nós vamos perceber que as mulheres não foram ao túmulo do Senhor no amanhecer do sábado, porque no sábado se fica em casa, no sábado é dia do Senhor, é dia de oração, isto para os judeus. Mas elas foram no domingo, porque o domingo, terminado o sábado, se pode voltar à vida normal. Então os fariseus estavam contestando aquela atividade dos discípulos de Cristo. Ora, muitas vezes nós ficamos com a lei do Senhor da mesma maneira que estes fariseus. Nós tratamos a lei de Cristo como uma ciência, como algo a ser decorado, como algo a ser repetido, ou seja, nós queremos simplesmente saber para poder falar aos outros no que eles estão errados. Acontece que quando nós ficamos somente neste primeiro passo, nós corremos o risco de estar tão errados quanto aqueles judeus. Muitas leis que são colocadas para nós, tanto da área da religiosidade quanto leis sociais, são terminantemente contrárias à vida e nós insistimos em querer obedecê-las. Veja, por exemplo,
este entendimento que existe nos nossos dias, de que a gente não deve dar esmola para as pessoas que pedem. Muitas vezes nós ouvimos e vemos campanhas desestimulando a esmola. Ora, se nós não formos aqueles que estendem as mãos para aqueles que precisam, quem serão estes? Se os católicos, se os cristãos não viverem a prática da caridade, quem vai viver? Independente se esta pessoa vai usar esse dinheiro para este fim ou para aquele fim. Se no momento em que nós somos interpelados por alguém, nós podemos de alguma forma ajudá-la, nós devemos ajudá-la. Não simplesmente dizer que, procure a ação social, procure a assistência social da sua cidade, procure aquela igreja, procure o padre, procure o pastor. Não, a caridade serve para mim também. Eu preciso permitir que o meu coração se alegre por eu ter feito a obra de caridade. Eu preciso ter isso em mente. Outras leis são mais drásticas, como as leis que admitem o aborto. E muitos católicos, muitos cristãos insistem em obedecer, em querer viver este tipo de lei. Ora, contrário à vida. Contrário à vida. O que é contrário à vida, um cristão, um católico não deve viver. Não deve viver. Meu irmão, minha irmã, o que Cristo nos chama nos dias de hoje, através do Evangelho, é compreender que o valor da vida, que a prática da caridade deve estar sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. De tal maneira que é muito claro aquela compreensão. Aquela velha história que nós talvez já tenhamos ouvido muitas e muitas vezes. Se você sai da tua casa para ir participar da Santa Missa e no caminho você encontra alguém que necessita da tua ajuda, ajude esta pessoa. Se no caminho você encontra alguém que precisa de um amparo, de alguém que precisa ser socorrido, socorra esta pessoa. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos fechar os olhos para as necessidades dos outros. Aliás, isto foi o que Madre Teresa nunca fez na sua vida. Nunca fechou os olhos para a necessidade das pessoas que estavam ao seu redor. Esta santa mulher, que nós vemos imagens, filmes dela, ela nos ensina a viver a caridade acima de qualquer coisa, a ajudar todas as pessoas, independente da religião que elas professam, independente do estado de vida em que elas estejam. A prática da caridade sempre vai ser a plenitude da lei. Aliás, é isto que São Paulo ensina para nós. São Paulo nos diz na carta aos Romanos que a plenitude da lei é o amor. Ou seja, toda a lei e os profetas, eles estão resumidos no amor. Não por outro motivo, Cristo nos dá um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu irmão, minha irmã, o bem que nós podemos praticar hoje, nós não podemos deixar para amanhã. Que no dia de hoje nós possamos fazer um propósito de realizar pelo menos uma boa ação, pelo menos uma prática de caridade, e assim nós estaremos alcançando um grande tesouro no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.